Constraints, pessoal. Constraints é uma das coisas que todo animador precisa saber. E muitos de vocês aí podem estar se perguntando o que diabos é constraint? Para que serve isso? E é simplesmente para quando você quer o seu personagem interaja com algum objeto. Por exemplo, se você está animando o seu personagem pegar uma caneca, você precisa utilizar constraints. Se ele está pegando uma caneta, uma espada, uma faca, qualquer coisa, você precisa utilizar constraints para poder conectar a mão do seu personagem em um objeto. Muito frequentemente a gente utiliza constraints nos nossos trabalhos, nas nossas animações o tempo todo, então a gente precisa saber quais são as melhores formas, as formas mais fáceis, as formas mais rápidas de utilizar, as formas que te trazem menos problemas possíveis, porque constraint é uma das coisas que pode ser bem complicada, bem chatinha, e se te der algum problema no meio da sua animação, às vezes você tem que voltar no começo para poder resolver tudo ou recomeçar a sua animação. Então pode ser problemático. Então eu vou ensinar para vocês aqui as formas mais fáceis, as formas que eu utilizo no meu dia a dia, que dão muito certo, que me dão um pouco de liberdade. Se algum problema acontece do meio para frente da animação, eu consigo já para frente resolver esses problemas. Então vem comigo que eu vou mostrar todas essas técnicas para você. E aí galera, eu sou o Matheus, eu sou animador 3D, trabalho aqui em Vancouver, no Canadá, e eu estou aqui para poder compartilhar as minhas experiências com você, te ensinar um pouco e te ajudar nessa jornada de estúdios para se tornar um animador 3D. Hoje eu fiz uma animação muito legal aqui com o Woody para poder mostrar para vocês que eu utilizei essas técnicas e o porquê que essas técnicas foram importantes nessa pequena animação. Então dá uma olhada na animação aí. Bom pessoal, vamos lá. Existem algumas formas diferentes de se utilizar os constraints. Eu vou mostrar para vocês a forma que eu estou utilizando, a minha forma. Pode ter outros animadores que utilizam as formas deles, mas eu vou mostrar para vocês as minhas, que até agora no meu trabalho está funcionando muito bem para mim e não me dá muito problema. Eu vou mostrar para vocês aqui no Maya alguns exemplos, algumas formas, mas eu vou caminhar para a forma com que eu estou utilizando sempre e vocês vão entender bem por que eu estou mostrando essas outras coisas. Primeiro, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Uma das formas muito conhecidas de fazer uma conexão, um tipo de constraint, vamos dizer assim, que não é necessariamente um constraint, é o parent. O parent, você simplesmente pode selecionar o objeto que vai ser o objeto controlado e o objeto que vai ser o controlador. Então, primeiro o controlado, depois o controlador, e aí você pode ou apertar P, ou você pode vir aqui em Edit e Parent. Aqui está mostrando a tecla de atalho P. Quando eu faço isso, se eu seleciono o objeto que foi o controlador, por exemplo, se eu rotacionar esse objeto aqui, esse objeto vai seguir tudo que esse aqui fizer. Só que com o Parent, eu tenho o seguinte problema. Se, por exemplo, eu estiver animando um personagem, vou utilizar a caneca aqui de novo como exemplo. Se o meu personagem pegou, bebeu a água e aí ele vai colocar a caneca, só que ele está soltando a caneca em um momento, com esse tipo de Parent, você não consegue soltar a caneca depois. Eu não tenho uma opção onde eu consigo desligar isso. Por exemplo, vir aqui com a bola, trazer a caneca, vamos dizer que isso aqui é a caneca para um outro local, e aí eu não consigo desligar em nenhum lugar esse parent. Se eu for trazer a bola de novo, vai continuar seguindo. Se eu colocar o meu objeto lá e mexer a bola continua mexendo o cubo ali, né? Então um outro exemplo aqui, se eu estou animando um personagem que segurou uma bolinha, e aí ele vai jogar uma bola. Assim que essa bola saiu de perto da mão, esse personagem ele tem que ficar completamente estático. Se você mexer a mão dele de novo, a bola vai ser influenciada, assim como eu estou mostrando aqui. Então o Parent pode funcionar para algumas coisas, dependendo do shot que você for animar, às vezes pode funcionar, mas ele não é a melhor forma de estar utilizando para poder fazer a animação. Vamos lá, vou mostrar uma outra forma que também é um Parent, mas nesse caso é um Parent Constraint. O Parent Constraint você consegue encontrar. Primeiro você tem que mudar essa aba aqui que está em Modeling para Animation. E aí aqui em Animation você vai ter o menu Constraint. No menu Constraint
você vai ter algumas opções aqui, que eu não vou mostrar todas porque não precisa, eu nem utilizo todas essas opções. Eu até sei para que elas servem, mas não é relevante, eu não preciso mostrar para vocês nesse momento. Mas como vocês podem ver aqui, a primeira opção é um parent. Eu vou fazer novamente, selecionando primeiro a bola, depois o quadrado, constraint, parent. Daí, nesse caso, vocês podem ver que foi o contrário, tipo no parent eu selecionei o que vai ser controlado primeiro e depois o controlador. Nesse caso aqui eu selecionei o controlador, depois o controlado e cliquei em constraint, parent constraint. Daí, qual a diferença aqui? Se eu, por exemplo, estou controlando agora com a bola, estou movendo o quadrado. Se eu colocar em algum outro lugar, eu posso vir aqui, selecionar. Assim que eu crio o Parent Constraint, ele gera essa opção aqui, na qual eu posso vir aqui e colocar 0. Para quem não sabe, 1 é ligado, 0 é desligado. É uma forma de programação binária, isso não é importante. Então se eu colocar 0 aqui e apertar Enter, o que acontece? Quer dizer que eu consigo desligar o meu Parent. E aí, se eu vir e clicar no quadrado novamente, apertar 1, Enter, ele volta a estar ligado lá. Então essa é a base do que eu utilizo para poder fazer as minhas animações, mas ainda tem algumas coisas que a gente precisa fazer para evitar alguns problemas. Como vocês viram aqui, se eu, por exemplo, mover a bola, vir aqui e apertar 0, o quadrado ele volta para a mesma posição onde ele estava quando eu primeiro fiz o parent. Naquele momento, naquele instante que eu cliquei em parent, aquela posição foi salva como uma posição 0, e aí toda vez que eu desligo o parent constraint, ele volta para aquela posição. E aí se eu ligo, a mesma coisa, ele volta para a posição com que ele estava em relação ao objeto que é o controlador. Então vamos lá, vou mostrar uma coisa para vocês aqui que eu aprendi muito recentemente e que tipo mudou a minha vida. A minha cabeça explodiu quando eu descobri isso, a minha boca foi não é possível o quanto eu sofri para poder tentar resolver esse tipo de problema, que é quando você pega um objeto e aí, igual eu mostrei, eu desligo o constraint, mas eu quero colocar a caneca exatamente no local onde eu tinha pego ela. E aí fica quase no lugar, e aí quando você desliga dá um popzinho. E aí tem uma opção que salva a sua vida com isso. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos fazer uma pequena animação aqui. Vamos salvar. Apertar S aqui, até o 10, mesma posição. Daí até o 20, a bola vai vir aqui, vamos dizer que eu estou colocando a caneca em um outro lugar, 5 frames numa mesma posição, daí no 35 aqui eu volto para trás. Então o que está acontecendo? Daqui do começo, eu vou lá para frente, aqui eu quero que ela solte o quadrado ali e volte e fique lá. Só que o que acontece? Assim como eu mostrei, se eu simplesmente aqui no frame 25 desligar o meu Parent Constraint, o meu quadrado vai voltar para a posição. Eu quero que ele fique lá. Aí se eu vier aqui, selecionar o cubo, vir aqui em Attribute Editor, e aí se eu procurar aqui onde tem o Parent Constraint, se eu vier aqui na aba Constraint Attributes, eu tenho essa opção Enable Reset Position, que é por padrão, ele está falando que quando eu desligar ou ligar, o objeto vai voltar para a posição 0. E eu não sei por que a opção padrão não é ao contrário, mas eu posso vir aqui, desligar isso, tá, mantive isso aqui desligado. Então aqui no 25, eu preciso fazer o seguinte, que no 25 é o local onde eu quero que o Parent Constraint seja desligado, então eu vou dizer para o Maya que no 24, até o 24, clicando com o botão direito, Key Select, ele estava ligado. No 25, eu vou colocar um 0. E aí o que acontece? Vocês podem ver que eu já coloquei 0 e ele não saiu da posição. Então a bola levou ele lá para frente. Chegando no 25,
ela desligou o constraint, então a bola volta, opa, tá voltando para uma posição, vamos ver por que que isso está acontecendo. É bom, eu gosto quando esses errinhos acontecem, que aí eu posso resolver e explicar para vocês, então se acontecer com você também, você pode ver o que que aconteceu. Ok, eu acho que eu gastei uns 15, 20 minutos aqui tentando entender por que que aquilo aconteceu. Eu não descobri exatamente como consertar, mas eu descobri como evitar. Então vamos lá. Vocês podem ver que tá dando o piti ainda, tá dando o problema ainda, tipo, ela tá voltando. Daí a forma com que eu resolvi prevenir para que isso não aconteça foi no frame de número 1, antes de qualquer coisa acontecer, antes de qualquer movimento, qualquer animação, eu venho nas duas partes. Seleciono o quadrado, venho em Attribute Editor, aqui em Parent Constraint eu desligo esse aqui. Ainda no frame 1 eu venho no outro também, agora está desligado, mas estava ligado antes, eu só vim aqui, desliguei no frame 1 e aí isso parece que resolveu todos os meus problemas. Então agora vocês podem ver, está funcionando normal. A bola leva o cubo, naquele local eu desligo o Parent Constraint do quadrado, no frame 1 todos os dois desligados, o Enable Reset Position, e aí, funcionou. Galera, se você nunca utilizou Constraint, se essa é a primeira vez que você está utilizando, saber isso já vai ser uma vantagem muito grande para vocês. Então, aproveita essa dica aí. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Uma das coisas que é muito importante é você ter a habilidade de resolver os problemas depois de que você já começou a sua animação. Você já tem coisa feita e se tem algum problema lá na frente, não dá para você voltar, você vai perder muito tempo, você tem que resolver naquele momento. Então a forma com que eu faço Parent Constraint quando o personagem está segurando alguma coisa. E eu vou dar exemplo de algumas coisas aqui. Se você, por exemplo, tá? Vamos lá, caneca de novo. Se você segura a caneca e aí você pega o controlador da mão aqui e faz um Parent Constraint na caneca. O que acontece? Quando a gente dobra o punho, a gente tá também deixando os dedos se mexerem um pouquinho. Se o dedo estiver exatamente na mesma posição com que eu seguro assim, a minha caneca fica meio numa posição errada. Se eu quiser que a caneca solte um pouco, eu tenho que soltar os dedos. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tá com um constraint no punho, a gente não tem essa liberdade de mexer o objeto depois. Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco. Mas a gente tem que entender que quando a gente está com alguma coisa na mão, a gente está mexendo essa coisa, não necessariamente a gente está mexendo o controlador da mão, a gente está mexendo os dedos. Se eu estivesse segurando uma espada, uma varinha, parece uma varinha do Harry Potter, tipo, se eu for mexer ela nos dedos aqui, a minha mão continua parada, mas os dedos estão movimentando. E para eu ter o controle de fazer esse movimento na varinha, eu preciso ter um controle dentro do Parent Constraint. Então eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço isso. Olha só, pessoal. Quando eu tenho simplesmente um objeto controlando o outro, vem aqui, Constraint, Parent Constraint. Se eu quero fazer aquele movimento que eu falei, um movimento extra, quando eu giro a bola, se aqui no meu objeto eu quiser girar ele também, assim que eu voltar e mexer a bola de novo, ele vai resetar para a posição. Eu não tenho essa habilidade com esse tipo de constraint. Sempre que eu mexo a mão novamente, a varinha, no caso, vai resetar para a posição. Mas o que você pode fazer é o seguinte, eu posso, vamos mostrar nesses dois aqui, eu posso vir aqui e ao invés de eu fazer um constraint no cubo, eu vou apertar Ctrl G aqui, e vocês podem ver que eu tenho um grupo, Ctrl G ele cria um grupo, e aí o meu cubo está dentro desse grupo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a esfera e ao invés de eu fazer um Parent Constraint no cubo, eu vou fazer no grupo. Segurando Ctrl, seleciono o grupo, venho aqui Constraint, Parent Constraint. Agora, se eu vier aqui e rotacionar a minha esfera, o meu círculo,
Mas se eu quiser mudar a posição do meu objeto, eu consigo aqui, e se eu girar o círculo, o cubo não reseta a posição. Isso porque eu estou controlando o grupo e não o cubo. Então, galera, isso também é uma dica que, tipo, assim que eu descobri como fazer isso, mudou todo o meu processo de animação e isso me ajudou demais. Então agora que vocês já entenderam um pouco mais, já está mais aprofundado, eu vou mostrar essa técnica um pouco mais aprofundada, já utilizando o Woody, para vocês entenderem aqui como funcionam essas coisas. Aqui ainda não é na animação, eu tenho o Woody em uma posição neutra, eu só coloquei o chapéu dele aqui na mão, mas eu não tenho nada conectado, ó, como vocês podem ver, o braço dele não está conectado, o controlador do chapéu aqui está solto e tal, então não tem nada conectado ainda. O que eu tenho de diferente é este locator. O que é esse locator? Ele é um objeto neutro, ele não serve para nada a não ser que você faça conexões nele e utilize ele para outras coisas. E eu vou mostrar por que esse objeto é tão importante aqui. Antes de qualquer coisa, para você criar esse objeto neutro é bem simples. Você pode vir em Create, Locator, e aí assim que você clicar aqui, ele vai aparecer no ponto 0 aqui da grid do Maya, né? Mas eu já tenho ele aqui numa posição. Eu peguei o Locator, eu aumentei um pouco o tamanho dele para a gente ficar com um pouco mais de facilidade para visualizar ele. É o seguinte, como a gente está utilizando um rig, eu não quero pegar um objeto que já tem alguns controladores e eu não quero correr o risco de atrapalhar alguma coisa no rig do personagem. Então eu não vou pegar o chapéu, por exemplo, colocar ele dentro de um grupo e aí depois fazer o constraint assim como eu mostrei antes. Eu vou fazer isso no Locator. Então vamos lá. Eu vou pegar esse Locator aqui e vou vir aqui no Outliner, o Locator está aqui, vou colocar ele dentro de um grupo. Beleza, tem aqui, vamos mudar o nome dele aqui, Group Locator. Beleza. E aí, ao invés de eu, por exemplo, pegar o controlador da mão aqui e fazer um constraint direto no chapéu, eu vou pegar esse controlador da mão, segurando o Ctrl, eu vou pegar o grupo que está o Locator dentro, vou vir em tem que mudar aqui para Animation, Constraint, Parent. Agora beleza, o punho está controlando este Locator. Daí, eu posso pegar o Locator e pegar o controlador que eu quiser aqui, provavelmente eu vou utilizar esse, que é tipo o base, esse aqui estaria dentro desse aqui, então eu quero o controlador que seja o base. Então eu pego o Constraint, seleciono esse controlador, Constraint, Parent. Daí o que acontece? Se eu mexer o punho do meu personagem, o chapéu está seguindo. Se eu quiser girar o meu Locator, eu posso, consequentemente girando o chapéu, e o chapéu não reseta para aquela posição. Então eu tenho liberdade de girar o Locator, mexer os dedos aqui, sem atrapalhar no movimento da mão. Então eu tenho muito mais liberdade fazendo esse tipo de constraint para poder utilizar e fazer uma animação com objetos. Caneca, varinha, espada, vassoura, qualquer coisa que você quiser, utilizando esse processo, tudo vai ficar muito mais fácil. Então olha só pessoal, tá aí a minha animação. É o seguinte, deixa eu mostrar os controladores aqui, Show NURBS Curves, e deixa eu mostrar também Show Locator, para vocês verem que eu tenho o Locator ali. Tudo aqui eu fiz daquela mesma forma. O braço estava ali na cintura, daí a partir do momento a gente pode ver que o Locator já está conectado com o controlador do punho, e aí o Locator aqui dentro
Você pode ver que ele está dentro de um grupo, e aí se eu selecionar esse grupo, eu vejo que eu tenho um constraint aqui. Quando a mão encostou no chapéu aqui, assim que eu encosto a mão no controlador do chapéu, a única coisa que eu fiz um pouquinho diferente aqui é que ao invés de eu utilizar o ligar e desligar do locator aqui, quando eu crio um parent constraint, ele também cria esse blend parent, essa opçãozinha aqui. E aí, ao invés de eu usar o liga e desliga aqui no locator, eu utilizei aqui nessa opção, que faz a mesma coisa, não tem muita diferença não. Vocês podem ver que aqui, no momento em que a mão encosta no chapéu, ele muda para ligado, daí a mão está mandando no chapéu, na verdade o locator está mandando no chapéu, daí ele coça a cabeça, eu dei uma leve giradinha ali na mão, não teve muita dificuldade nessa animação, não precisei fazer muito ajuste, daí a hora que ele vem e coloca o chapéu na cabeça, vocês podem ver que aqui nesse momento ele volta a ser controlado na cabeça, bem quando a mão se desencosta do chapéu. E assim eu fiz essa animação, pessoal. Então galera, essa foi a forma com que eu utilizei para poder conseguir tirar o chapéu e não ter problemas. Se você aí já é um animador e tem outras formas de fazer esse tipo de constraint, deixa aí no comentário. Se você não é um animador ainda e está estudando, gostou dessas dicas, deixa aí um comentário, deixa aquele like que ajuda demais. Galera, eu espero muito que vocês tenham aprendido alguma coisa. Essas dicas eu sei que são muito valiosas e vão ajudar vocês demais. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, você é incrível e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!